Bom, aqui já na segunda aula a gente vai completar toda a cabeça, né? Fazer a cabeça, cabelo separado, vou mostrar como é que cola cada um dos fios, bordar e fazer esses óculos e também o jeito que a gente vai prender eles aqui. Não tá só colado, ele tá realmente costurado para não soltar. Aí depois a gente junta tudo para poder finalizar a peça. Vamos para a cabeça, então. E vou começar aqui com um anel mágico. 8 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou puxar aqui esse fiozinho para poder fechar, não precisa puxar muito. E colocar um marcador nesse meu último ponto. Nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento triplo, por isso que tem esse AT aí em cima. Então, já encaixei aqui no próximo ponto. Esse meu fio do novelo, eu vou passar aqui por cima desse primeiro nozinho aqui. Assim o acabamento fica bem melhor. Então, já começo aqui fazendo um ponto sozinho. E no próximo é um aumento triplo, isso quer dizer que vão ser 3 pontos nesse mesmo buraquinho aqui, nesse mesmo ponto. A cabeça inteira a gente vai trabalhar fazendo esse tipo de aumento, colocando 3 pontos num ponto só. Então, já começo aqui. 1, 2, 3 pontos no mesmo ponto. No próximo ponto, sozinho, né? Essa sequência de um ponto e um aumento triplo vão ser por 4 vezes, então eu já fiz a minha primeira sequência, eu tô começando a segunda. Um ponto sozinho e 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Terminei a segunda sequência. Começar a primeira aqui, fiz um ponto sozinho e agora 3 pontos juntos. 1, 2, 3. E por último, um ponto sozinho e 3 pontos juntos. Lembrando de fazer aquele ponto X, pegando com a agulha aqui por cima. A maioria passa assim a agulha por baixo, né? Depois que encaixa aqui, pega desse jeito para poder puxar. E aí o ponto vai ficar diferente. Então, você encaixa a agulha e passa por cima, puxando o fio dessa maneira. Aí ele vai ficar com um X bem bonitinho e o ponto vai ficar mais apertado. A sua peça vai ficar mais estruturada, mais apertadinha. Então, já dá até pra ver aqui o quadrado que se formou. E agora sim eu vou fechar esse anel mágico puxando aqui esse fio que tava no começo. Vou puxar bastante até fechar completamente aqui, ó, o buraquinho. Próxima carreira, vou fazer 2 pontos sozinhos. 1, 2, e o aumento triplo aqui, bem na quina. 2. Opa, o terceiro não foi. Agora sim. E a minha sequência agora vai ser de 3 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência por 3 vezes. Então, já conto, ó. 1, 2, 3, e aqui na lateral, a sequência de aumento. 2, 3. De novo, mais 3 pontos. 1, 2. Meu aumento aqui. 1, 2, 3. Vou fazer aqui mais 3 pontos. 1, 2, 3. Faço o meu aumento. 1, 2, 3. Termino com um ponto sozinho em cima do marcador. Olha como o quadrado vai ficando bem perfeitinho. Passo o marcador pra cima.
Nessa carreira temos 24 pontos. Vamos começar a próxima com 3 pontos baixos. 1, 2, 3, meu aumento. 1, 2, 3 pontos no mesmo ponto, né? E agora a sequência é de 5 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui entre um aumento e outro vão ter 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E o meu aumento aqui nessa lateral. 1, 2, 3. Vou explicar aqui um pouquinho como que funciona essa sequência de aumentos. Na lateral, a gente faz 3 pontos para fazer esse aumento, né? Aqui. E sempre o meu próximo aumento vai ser no ponto do meio. Aqui. Bem na quina mesmo, no meio. Daqueles 3 pontos que foi aumento na carreira passada. Assim como a gente acabou de fazer um aumento aqui, na minha próxima carreira, o meu aumento vai ficar bem nesse meio aqui. A gente nem precisa analisar se ele tá realmente no meio, porque quando a gente conta esses pontos que fica entre uma carreira e outra, vai dar certinho para o seu aumento ficar no meio. E é isso que vai deixar ele quadrado, sempre deixando um aumento em cima do outro aumento. E não sei se vocês já repararam, mas a gente começou fazendo um ponto de distância entre um aumento e outro. Na próxima carreira foram 3 pontos, na próxima 5. A gente vai sempre usando os ímpares. Depois 7, 9 e 11, entre um aumento e outro. Então, só essa lógica, né, para você poder perceber o que tá fazendo. Então, aqui são 5 pontos entre um aumento e outro. Esse é o 3, 4, 5, entre um aumento e outro, né? E agora o aumento. 1, 2, 3 pontos no mesmo ponto. Vou fazer mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, meu aumento. 1, 2, 3, termino com 2 pontos. Quando a gente termina essa carreira aqui, ela também fica com a mesma quantidade de pontos que a gente está usando nas outras 3 laterais. Aqui eu comecei com 3 e terminei com 2, então são 5, do mesmo jeito que tem aqui. Assim como nessa carreira, nessa próxima, vamos começar com 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui um aumento. A minha sequência vai ser de 7 pontos aqui entre um aumento e outro. E no final eu vou terminar com 3. Então, comecei com 4, terminei com 3, também são 7. Aí vai ficar 7 em cada uma das laterais, entre um aumento e outro. Vou fazer aqui meu aumento triplo. E agora 7 pontos até chegar no próximo aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 1, 2, 3, mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu aumento. 1, 2, 3. 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumento.
Um, dois, três, e termino aqui com 3 pontos baixos até chegar em cima do marcador. Um, dois, três. Vou passar esse marcador aqui pra cima. A gente já tem 40 pontos. Próxima carreira. Começa aqui com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. 1, 2, 3. Agora, a quantidade de pontos aqui, entre um aumento e outro, é de 9 pontos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um aumento. 1, 2, 3. De novo, 9 pontos entre um aumento e outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa lateral, 3 pontos para fazer o aumento. 1, 2, 3. Mais 9 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tento ficar trocando um pouco do jeito que eu seguro a agulha, porque começa a machucar a mão, já que eu faço tão apertadinho. E intercalando assim dá um certo descanso, porque eu boto muita pressão com esse dedo. Então começa a doer mais esse dedo aqui. E aí, quando eu seguro desse jeito, ele alivia um pouco. Mas eu ainda continuo fazendo o ponto do mesmo jeito, mesmo segurando assim ou assim. Eu sempre passo a agulha, ó, por cima do ponto. Segurando desse jeito ou segurando desse jeito aqui. Para terminar, serão 4 pontos. 2, 3, 4. Vamos fazer a última carreira de aumento agora. Começo aqui com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na lateral, meu aumento. 1, 2, 3. E agora, são 11 pontos entre um aumento e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Termino aqui com um aumento. 2, 3. E tudo de novo. 11 pontos aqui. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o aumento.
Um, dois, três. 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aumento aqui na ponta. Eita. 2. Ai, faltou desfio aqui. 3. E aí, para terminar, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Marcador para cima. Nós temos 56 pontos. E agora eu vou fazer 6 carreiras contornando esses 56 pontos. Então, é só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou deixar aqui meu marcador. E aí eu vou girar até ter 6 pontos aqui bem acima desse marcador. Então, chegando aqui nessa lateral, ó, um ponto em cima do outro, pegando os 3 pontos do aumento, tá vendo? Naturalmente, a peça já vai virar para fazer o quadrado. E aí, você vira pro lado certo. Então, só continuar aqui, girando, ó, ela já até levantou um pouquinho, só que aí a gente vira pro lado de lá. Não precisa fazer isso agora, daqui umas 3 carreiras, ele naturalmente já vai virar. Então, até ter 6 pontos aqui em cima. Depois das 6 carreiras feitas, vou começar essa próxima com 24 pontos. 1, 2, 3, 23, 24. Agora, uma correntinha. Eu vou pular um ponto. No segundo, já vou começar fazendo ponto baixo. Aqui eu vou fazer 7 pontos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma correntinha. Pula um ponto. Já encaixo fazendo ponto baixo. E agora eu vou voltar fazendo 23 pontos. Até o marcador. Quando terminar essa carreira, né, chegando ali no marcador, eu vou passar o meu marcador para cima e depois eu vou continuar fazendo mais 6 carreiras, contornando os 56 pontos que a gente tem. Então, depois chega aqui, passa o marcador para cima e aí você continua girando. Vou fazer os 24 pontos normalmente aqui. E quando chegar aqui nessa parte onde tem a correntinha, não precisa pegar na correntinha, não. Encaixa aqui nesse buraquinho, que forma um buraco aqui. Então, você encaixa aqui para poder pegar e fazer o ponto. Normalmente. Nesse e nesse aqui. Quanto maior o buraquinho, melhor, porque aqui a gente vai encaixar o olho. Então, já tô deixando o espaço pronto, para depois nem ter que contar. 6 carreiras feitas. Vou até passar o marcador aqui para cima. E agora eu vou colocar os olhinhos. Aqui, ó, já tem o lugar, o espaço para eles. Aquele de 12 milímetros achatados aqui. Encaixei o primeiro, já tem um buraco certinho, né? Encaixe o segundo. Ó, não posso deixar ele elevado assim, ó, altinho, como tá aqui. Eu tenho que empurrar até ficar bem, bem rente, tá? Ó, agora sim tá bem rente aqui, os dois. E então, eu encaixo a trava e também vou empurrar ao máximo. Nesse olhinho aqui, tem 3 pinos. Aqui, ó, 1, 2, 3. E eu vou ter que empurrar até ficarem 2 pra cima, no meu caso, ó. E aí, tem aqui 1, 2. Até o máximo
até o máximo mesmo, não dá pra empurrar mais. Então, ficaram esses 2 pininhos aqui, você tenta fazer igual. E aí, já temos olhinhos e agora vamos fechar. Vou começar com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquela diminuição tripla, então vou pegar as 3 alcinhas. 2 e 3. E agora eu vou fechar tudo junto. Passando aqui, ó, por dentro das 3 alcinhas, laça e tira tudo. Nessa lateral, 11 pontos até eu chegar na próxima diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A diminuição vai ser do mesmo jeito que a gente aumentou colocando 3 pontos, a diminuição também vai ser transformando 3 pontos num ponto só. Então, vou pegar a primeira alcinha, a segunda e a terceira junto. Trago o fio aqui pra frente, passo por dentro dessas 3 alcinhas, não tiro ainda da alça que ficou na agulha. E aí sim, laça e tira tudo. Mais 11 pontos até eu chegar na minha próxima diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E então, eu sempre viro o cabo pra cima, né, como eu já tinha mostrado no corpo, para poder facilitar e pegar essas 3 alcinhas, cabo voltado para baixo. Vou pegar o fio e passar por dentro dessas 3 alcinhas que tem aqui na agulha. Não tiro da última. Agora eu laço e passo por dentro dela. Mais 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e diminui. Daquele mesmo jeito. Vou finalizar com 5 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Marcador para cima. Ai. Próxima carreira começa com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, aquela diminuição. E agora, entre um ponto e outro, serão 9 pontos. Entre uma diminuição e outra, serão 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, diminui. Então, ó, aqui, 9 pontos, diminuição, 9 pontos e a diminuição. E aí, chegando nessa parte, sempre o final e o começo a gente faz junto. Esses 3 aqui que a gente faz sozinho, porque demora mais. E para terminar, 4 pontos. 1, 2, 3, 4, marcador para cima. Próxima carreira, eu começo com 4 pontos. 1, 2,
3, 4. Tá reparando que já tá formando aqui, ó, o quadradinho? Já tá entrando. Então, aqui eu tento não amassar muito, deixar no formato, ó. Já tá bem retinho, essa parte. Vou tentar manter esse formato, mesmo que ainda não tenha enchimento. Depois desses 4 pontos, a minha primeira diminuição. E agora, entre um ponto, uma diminuição e outra, eu vou fazer 7 pontos. Aqui. Em cada lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a diminuição. 1, 2, 3. Fazer de novo aqui, ó. 7 pontos, a diminuição, 7 pontos e a diminuição. E a gente volta nesse finalzinho. Termino aqui com 3 pontos. 1, 2, 3. É marcador para cima. Nessa próxima carreira, eu vou começar com 3 pontos. Não sei se vocês repararam, mas a gente sempre termina e depois começa com a mesma quantidade de pontos. Então, 1, 2, 3. A minha diminuição é termina e começa, não é começa e depois termina, não. Porque aqui a gente vai começar com 3 pontos, mas a gente vai terminar com 2. Então, termina, a gente vai terminar com 2 e na próxima carreira a gente vai começar com 2, entendeu? Só caso você queira pegar e fazer direto. E nessa lateral a gente sempre vai com os ímpares. E essa parte eu já falei aqui no começo, né? Então, a gente começou com 11, 9, 7, 5. E a gente para no 5, nesse caso. Mas nas outras cabeças a gente vai 3 também. Então, começamos aqui com 3. E aí, a diminuição, 2, 3. E agora, 5 pontos de distância entre uma diminuição e outra. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma diminuição. Todas as diminuições, elas ficam uma em cima da outra, para poder fazer esse formato, assim como os aumentos ficaram certinho aqui. Todos os aumentos, agora a diminuição tá ficando certinha também, uma em cima da outra. E já tá fechando aqui o nosso quadrado. Vou fazer aqui mais 5 pontos também, essa parte vocês já até decoraram, né? 3, 4, 5. E aí, a diminuição. E 1, 2, 3, 4, 5. E agora a diminuição aqui. E termino com 2 pontos. 1, 2. Marcador para cima. E nós temos 24 pontos. Como aquele pescoço ele tava bem gordinho, eu vou começar a subir as carreiras daqui mesmo, tá? Então, vou fazer 7 carreiras só contornando esses pontos. Aí vai formar o pescoço. Então, respeitando aqui o formato sem apertar muito, eu só vou subir essas 7 carreiras e colocar enchimento aqui. Primeiro nas laterais, né, nas esquinas, aqui embaixo. Então, direciona. E aí, a gente vai preenchendo. Não pega um bolo grande, ó, como isso aqui. Isso aqui tudo vai encaixar aqui dentro, né? Eu acho até que nem é o suficiente. Mas eu não vou pegar e vou chuchar isso tudo de uma vez. Porque ele tá redondo e aí algumas partes vão ficar sem enchimento e outras vão até estufar a peça.
Então, pega devagar, de pouquinho em pouquinho, e você direciona. Assim ele vai ficar mais apertadinho e no formato. O importante é manter esse formato. Olha aqui como ele já tá quadradinho, a gente não quer estragar isso, tá? Então, depois que encaixar o enchimento, tem que manter isso, ou ficar até melhor. Então, a gente faz devagar. Vou subir aqui umas 2 carreiras, e aí eu vou preencher com enchimento, para que depois eu consiga costurar sem ficar atrapalhando, porque, por enquanto, ó, conforme eu vou fazendo aqui esses pontos, a minha agulha ainda entra, vai lá dentro da cabeça. Então, eu vou subir aqui umas 2 carreiras só, até não entrar aqui a minha agulha. Se você conseguir botar a mão assim na frente, ó, como tá aqui agora, para a agulha não entrar, você controlar isso, aí tudo bem, você já pode preencher. Mas tenta não costurar com enchimento, fica muito feio e fica mais difícil também. Eu subi aqui as 7 carreiras, agora posso cortar o fio, vou puxar, tirar aqui o marcador que não precisa mais. Tá vendo como eu já coloquei um enchimento? Ó, dá pra ver que aqui. E tá bem justinho de enchimento e mantendo o formato, tá? Não tem nenhuma parte que tá estufada. E agora, esse fio aqui eu vou passar pra trás, passando assim pelo próximo ponto aqui. Levando ele ali pra trás. Não tem arremate esse ponto, a gente vai virar isso tudo aqui pra dentro. Encaixar o fio aqui dentro e agora é só virar essa peça. Isso aqui vai pra dentro da cabeça. Pronto, mantém aberto assim, ó, que é pra depois o pescoço passar por aqui. Acomoda o enchimento nessa parte aqui de cima, então com o dedo eu vou puxar assim pra cima. Pra tirar um pouco desse meio e subir e ficar aqui embaixo. E modelo apertando, pra poder manter aqui o quadradinho. Vamos fazer aqui o cabelo, e o começo vai ser igualzinho ao da cabeça. Vou começar aqui com um anel mágico, 8 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou deixar aqui do lado, porque aí você já pausa e faz, é igualzinho ao da cabeça. Aqui na cabeça a gente subiu até 56 pontos. Né? A gente foi até 11 pontos aqui entre um aumento e outro. E dessa vez a gente vai fazer até 32 pontos. 5 pontos aqui de distância entre um aumento e outro. Vou fechar aqui melhor o meu anel. Colocar um marcador nesse último ponto. E eu vou começar fazendo um ponto. E um aumento triplo, que são 3 pontos aqui dentro. 1, 2, 3. Um ponto. E mais 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Um ponto. E mais 3 juntos. 1, 2, 3. Um ponto e termino com os 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Marcador pra cima. Fechar melhor aqui o anel mágico, só puxar. Agora tá bem pequenininho. Próxima carreira começa com 2 pontos. 1,
2, meu aumento, 1, 2, 3, nessa lateral aqui, 3 pontos, 1, 2, 3. Agora, o aumento de novo, 1, 2, 3, mais 3 pontos, 1, 2, 3. 3 o aumento, né, com 3 pontos, 1, 2, 3 pontos juntos, para o aumento, mais 3 pontos de separação, 1, 2, 3, meu aumento aqui, 1, 2, 3. E termino com um pontinho bem em cima do marcador. Esse aqui, entre um aumento e outro, foram 3 pontos. Nessa próxima carreira, entre um aumento e outro, serão 5. Para começar, 3 pontos. 1, 2, 3. E aí, faço aqui o meu aumento. 3. E agora, 5 pontinhos aqui. Até chegar no próximo aumento. 2, 3, 4, 5. E aí, eu continuo fazendo aqui, ó. O aumento, 5 pontos, aumento, 5 pontos, aumento. Fazendo meu aumento aqui, aquele último, 2, 3, vou terminar a carreira com 2 pontos, 1, 2. Vou passar o marcador só pra gente saber que esse aqui é realmente o último ponto. Agora, vamos subir aqui os fios. A gente tem 32 pontos e vai ser um pontinho para cada fio que tem aqui. Para começar, 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou pular esse primeiro, vou encaixar aqui no segundo e vou voltar fazendo pontos baixos. Agora eu tô pegando o ponto fazendo um X, sabe? Com a agulha assim por baixo, porque é muito mais rápido e deixa os fios um pouco maior também, mais grossinho. Geralmente eu costuro com a agulha pegando por cima. Nesse caso eu vou fazer assim porque é mais rápido da gente costurar também e eu não preciso que fique tão apertada. A ideia até é quanto mais cabelo melhor. Então, eu vou voltar aqui fazendo 14 pontos baixos. Pronto. Cheguei aqui no final. Chegando aqui, vou fazer um ponto certinho aqui no próximo ponto, tá vendo? Depois que eu terminei o fio, encaixo no primeiro ponto, faço um ponto baixo e já subo mais 15 correntinhas. Eu preciso de 5 fios desse mesmo jeito, aqui nessa lateral, com esses 15 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulo a primeira, na segunda eu vou voltar fazendo pontos baixos. Agora aqui é ponto baixo até o final. Chegando ali no final, eu vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto de base, subir mais 15 correntinhas para fazer o meu terceiro fio. Eu vou fazendo assim até ter os 5 fios iguaizinhos com essa mesma quantidade de pontos, de correntinhas no começo. Os 5 fios dessa lateral aqui estão prontos. Tá bem durinho e bem bagunçado, mas tudo bem. Terminei os 5. Bem aqui na lateral, né, naquele fiozinho aqui que a gente pega, faz 3 pontos para fazer um aumento, é o do meio. A gente tá bem nele do meio agora.
Vou fazer um ponto baixo para terminar aquele meu quinto fio. E agora eu vou subir 17 correntinhas. Esse aqui é o fiozinho que vai ficar bem na lateral. Então, ele tem que ser um pouquinho maior, porque, né, vai ficar aqui na ponta. Então, essa curvinha aqui, ela vai deixar ele um pouco mais curto. Por isso que a gente vai só crescer 2 pontinhos, para que ele fique do mesmo tamanho que todos os outros. Então, vou voltar aqui fazendo os 16 pontos, mas eu nem conto, só vou fazendo ponto baixo ali até chegar no final. E aqui, né, depois que eu terminar esse fio, a gente tem que continuar fazendo o cabelo do mesmo jeito, porque o cabelo dela é todo curtinho ali na altura do pescoço. Então, a gente ainda vai continuar passando, fazendo a sequência aqui quando chega nesses dois lados, ó. Terminei. E aqui, essa parte desse quadrado é a frente do cabelo. É aqui que a gente vai fazer a franja. Mas essa lateral e essa aqui, elas vão ser iguaizinhas a esse lado. Terminei esse fio, que é um pouquinho só maior. Já vou encaixar no próximo e fazer um ponto baixo. Então, preste atenção aqui nessa parte das repetições. Serão 7 pontos com 15 correntinhas, um ponto aqui bem na quina com 17. Eu vou fazer isso 2 vezes, depois você conta também. 7 fios com 15, um fio com 17. Então, agora você vai fazer essas 2 repetições, 7 mais um, 7 mais um, e a gente faz a franja juntinho. Ah, só mostrar como é que tá ficando. Vou encaixar aqui o fio não, um alfinete, bem no meio do cabelo, no meio do anel mágico, e no meio do anel mágico aqui da cabeça. Esse fiozinho, eles vão encaixar aqui desse lado, ó. Assim, tá vendo? Cobrindo toda essa cabeça. Aqui na frente ainda vai faltar, porque aqui, ó, ainda tem mais 2 fiozinhos pra gente poder fazer, que vão ficar aqui na frente. E esse aqui, que é bem da lateral, ele vai ficar aqui, ó, bem no cantinho. E depois, quando a gente colar, não pode ter buraquinho nenhum. Então, a gente vai ter que chegar um bem pertinho do outro para poder juntar. E, inclusive, não ter buracos aqui em cima. Mas é assim. E agora, 7 pontos. Mais um, 7 pontos. Mais um. Vai ter toda essa parte aqui coberta. Só vai faltar a franja. Aqui, a gente estava nesse canto, nessa lateral, quase não dá pra ver, né? Então, fiz aquele ponto bem da lateral, que eram com 17, e mais 7 pontos com 15, aquele da lateral com 17, 7 pontos com 15, terminei com aquele ponto aqui da lateral. Então, foram 2 repetições, 7 pontos e um grandão, 7 pontos e mais um grandão. Então, esse aqui é aquele último com 17 correntinhas. Vou encaixar aqui na base, ponto baixo. Vou subir 16 correntinhas. Vou fazer 2 fios com essas 16 correntinhas e voltar com 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí você pula a primeira correntinha, encaixa aqui na segunda e volta fazendo ponto baixo. Serão 2 fios, assim, começando com 16. E eu vou aumentando, porque... Terminei o meu primeiro fio aqui, que tinha 16. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Subo mais 16 correntinhas. Já é o segundo fio. 3, 4, 5. Pula a primeira, na segunda. Volto fazendo aqui, ó, pontos baixos até o final. Terminei
o segundo fio com 16, e aí sempre na base a gente faz do mesmo jeito, né? Fazendo ponto baixo. Então, fiz esses dois aqui com 16, agora 2 com 17, 2 com 18, esse da lateral e esse aqui do começo com 19. Então, vou fazer todos esses 6 aqui que faltam, 17, 18, 19, e aí depois a gente volta para terminar esses últimos dois aqui. Terminei os dois fios grandões aqui, que tem 19. Vou prender na base. E agora vou fazer 2 fios com 15 pontos, para poder ficar igualzinho esse aqui da lateral. Os menorzinhos tem 15. Então, eu vou fazer aqui as 15 correntinhas. Pula a primeira, na segunda já encaixo aqui. E vou voltar fazendo pontos baixos. Chegando no final, mais um aqui, na base, mais 15 correntinhas pra gente poder terminar. Pula a primeira, volta aqui na segunda, voltar fazendo 14 pontos, até chegar ali no final. Chegando aqui no final, aqui ó, esse primeiro pontinho a gente já fez, foi esse primeiro. Então, não é como se estivesse faltando um, não, a gente vai terminar com ele. Vou cortar aqui o fio. Pode puxar aqui, vou tirar esse marcador e passar isso aqui para uma agulha. Vou levar esse fio lá para trás. Ó, e aí ficou justinho aqui, todo mundo do mesmo tamanho e coladinho, tá vendo? Mas aqui eu vou passar por dentro de algumas alcinhas que eu encontrar por aqui, até chegar nesse fio aqui do anel mágico. Aqui, cheguei bem perto. Agora eu posso cortar. Não, a primeira amarra. 1, 2, e agora corta. Certo. Onde a gente fez aqui esse nozinho, esse último, é bom a gente guardar onde é que ele tá. Porque assim a gente consegue posicionar direitinho, ó. Esse fiozinho aqui. Vou colocar um marcadorzinho que tava perdido aqui, só pra gente não esquecer. Porque vendo desse jeito aqui, parece que todos eles são todos iguais. Então, a gente sabe que esse aqui é o último, pra gente poder posicionar bonitinho. Então, com a cabeça aqui, a gente vai juntar agora os dois e eu vou começar com um alfinete bem aqui no meio. Encaixa aqui no anel mágico e agora encaixa nesse anel mágico aqui da cabeça. Pronto, assim que eu sei que tá centralizado. Vou precisar de ajuda de vários alfinetes, porque a gente, antes de começar a colar, vai prender para poder fazer o penteado dela. O bom é que o penteado já vem pronto, né? Mas a gente precisa posicionar todos os fios para que não fique buracos na cabeça. Aparecendo aqui a cabeça dela. Então, esse fio aqui que tá marcado, ele tem que vir para essa lateral aqui desse olho, então é só puxar. Ele vai ficar aqui, desse lado. Esse próximo aqui, o da frente, que tem 15, também. E agora sim começam aqueles fios da franja, né? Aqui.
na frente, esses daqui grandões com 19, 18, 17 e 16, certo? Mas vamos tratar de todos os fios dessa parte de trás, eu acho que é mais importante do que a franja. A franja vai ser fácil. A gente pode basicamente só puxar e deixar assim, e já tem um penteado. Mas cuidar de não deixar buraco pode ser mais difícil. Então, para começar, pegando bem aqui na lateral da cabeça, eu já vou posicionar esse primeiro fio. Encaixei bem na lateral com o alfinete e agora eu vou seguir com os outros. Ainda não vou tirar esse marcador, não. Vai que o alfinete solta e aí depois eu tenho que ficar procurando onde é que fica o começo. Ó, bem juntinho aqui. Desse jeito. E eu vou fazer isso para todos os fios. Deixar um bem colado assim com o outro. Até chegar ao fio grandão. Esse fio grandão aqui, bem em cima dessa lateral, a gente posiciona. Todos esses fios que a gente tem na lateral, a gente precisa passar cola de forma para que não fique buracos aparecendo. Ó, toma conta para não deixar buraquinhos assim. Então, junta todo mundo. E esses daqui, que vai ficar tudo certo, ó. Então, eu prendi aqui, basicamente, esse grande e esses aqui do começo. Esses 5 que tem aqui, tudo bem, não precisa, porque vai dar certinho, tá vendo? Sim, eu não preciso ficar encaixando muitos alfinetes. Eu acho que eu nem tenho tantos alfinetes assim para todos esses fios. Nessa lateral aqui, eu também preciso de 7 fios. Então, deixa eu separar. 2, 3, 4. Aqui, os 7 fios. E aí, vem um grande nessa lateral, que eu vou prender ele bem na lateral. Vou botar até o marcador bem em cima do aumento. E todos esses fios, eles vão arrumados aqui, desse jeito, ó. Um do ladinho do outro, para não ter buraco. Quando eu passar cola, tem que arrumar para ficar assim bem fechado. Enfim, vamos para essa lateral. Preciso separar aqui mais 7 pontos também. 2, 7 fios. 3, 4, 5, 6, 7 fios. E esse aqui na lateral. Então, eu só marquei os da lateral e separei os fios. Os que ficaram no meio. Certo? Aqui, ó. Todas as laterais bem marcadas e 7 pontos. 7 fios aqui. Aqui. E desse lado, foram só os fios suficientes para cobrir, né? Marquei os primeiros 2 e tem aqui mais 5, o que resulta nos 7, tá? E então, chegamos na franja, mas primeiro, vamos colar todos esses fios aqui, essas 3 pontas, 3 laterais. Vamos passar cola e prender, por último, a franja. Até porque alguns fios a gente vai jogar por cima desse lado que tá aqui. Então, para fazer o penteado, é melhor cuidar dessa parte toda de trás. Para isso, já posso tirar aqui porque eu não vou mais perder. Vou usar cola. Essa aqui é a cola de silicone e aqui atrás, em algum lugar, tá escrito que é para tecido. Aqui o tecido. Isso aqui é muito fácil de grudar na unha, se sua unha estiver esmaltada. E aí, ela só sai levando o esmalte junto. Então, cuida para que isso não aconteça, senão vai ficar feio. E para colar os fios, eu passo cola nos fios. Não vou passar isso aqui tudo e depois descer os fios assim, não. Vou um por um. Então, aqui.
Esse fiozinho que fica, eu sempre puxo com o dedo, com muito cuidado para não cair no esmalte. E aí, prendo aqui onde ele tava antes, bem na lateral, com o alfinete. É isso. Aqui não solta mais. E vou continuar fazendo assim para todos esses fiozinhos aqui da lateral. Eu já colei esses dois aqui e não vou passar também cola de um por um, seguindo nessa mesma direção. Porque senão a gente vai começar a fazer tortinho, aí ele vai ficar tortinho, cada vez mais tortinho. E aí quando chegar nesse último ponto, ele vai ficar assim. E vai ter um buracão aqui que não vai dar pra cobrir. Então eu vou pegar um pouquinho daqui e um pouquinho desse lado de cá, tá? Sempre fazendo assim. Então agora eu vou encaixar 2 fios nesse canto e depois os outros 3 eu organizo pra ficar aqui no meio, certo? Então vou tentar prender esses 2 aqui agora. Para ir um pouco mais rápido, se você conseguir, passa cola logo nos 2. E aí, você vai descer juntinho com o alfinete que a gente botou aqui, tá? Esse aqui é o nosso guia para não passar pro lado de lá, para esse outro lado ali. E aí, alfinete. A gente vai reciclando esses alfinetes depois, tirando desse lado para usar no outro. Agora, sobraram uns 3 aqui no meio. Pode passar cola nos 3, se você achar legal. Pode passar cola aqui. Eu só não queria que você passasse cola em toda a lateral e depois descesse os fios, tá? Mas chegando nessa parte, aí você pode fazer como quiser, porque já tá muito reto, entende? E agora eu desço aqui, ó, um por um, intercalando também, que é pra eu ter certeza que não vai ter nenhum buraquinho. Ó. Muito bom. Vou botar alfinetes aqui. Ó, não sei se você reparou, mas eu não fui até a pontinha mesmo do fio. Porque aí ele fica um pouquinho levantado, sabe? E fica até mais fácil se não passar cola aqui, porque é onde eu seguro com a pontinha do dedo para poder puxar. E aí você deixa essa pontinha, coisa pouca, levantada para formar aqui um penteadinho dela. Primeira lateral pronta. Nessa próxima, vou prender primeiro esses 2 e depois a gente vai puxar os 7, 2 desse lado, 2 desse aqui e por último os outros 3. Bem na lateral. Inclusive, se for possível, encaixa o alfinete bem naquele pontinho do meio das 3 diminuições aqui. Encaixa. Afundou. E aí, os 7 pontos que eu tenho aqui, primeiro, 7 fios, primeiro esses 2. Esse daqui. Sem buracos. Acabei deixando um buraquinho aqui. Tento evitar esses buracos. Esse primeiro fio aqui, acho que já colou, então vou tirar, começar a tirar os alfinetes dali. Agora, esses últimos 2 fios do lado de cá. Segura aqui, me empresta esse alfinete. Me empresta aqui. Agora os últimos 3. Olha como o espaço já tá bem mais curto. Aqui em cima, mas aqui embaixo tá enorme. Então, provavelmente,
aqui, ó. Um fio vai ficar em cima do outro. Porque, ó, depois que eu passar a cola nesses outros dois, esse aqui em cima ele nem precisa estar, mas precisa dele aqui embaixo. Isso aconteceu porque esse fio da lateral eu coloquei ele um pouco torto. Essa parte aqui de cima, ela ficou tortinha. Dá pra ver, né? Que aqui tá retinho, mas aqui eu já peguei um pouco assim na lateral. Isso aqui não tem problema nenhum, não. Bom que vai dar volume. O importante mesmo é preencher. E isso vai variar também pela quantidade de enchimento que você colocou. Que aí vai ser o tamanho da sua cabeça, né? A cabeça da boneca. Se você tiver colocado muito enchimento, a cabeça vai ficar bem maior e vai precisar de mais cabelo, porque ela vai ficar mais gordinha. Então, vai precisar de mais fios para poder tampar tudo. E por último, esse fio aqui, para poder cobrir essa parte aqui de baixo. Eu vou passar cola em tudo. Mesmo que eu só precise dele ali embaixo, é que ele precisa colar até essa parte ali de cima. Puxar aqui, ó, para cobrir tudo e prender aqui com um alfinete. Agora, tá tudo prontinho, 2 lados já. Esse lado de cá. Prendi essa lateral? Prendi. Foi lá no começo. Vou pra essa daqui. Passar a cola. Ah, tá, é importante. Eu vou levantar aqui e tirar esse fio do meio, porque aqui eu quero passar a cola na base. Nessa parte aqui de cima. A gente ainda não passou cola aqui. Então não vai ficar preso. Certo? Tá. E agora, o fio da lateral. Bem na lateral. Agora esses 7, mesmo esquema. 2 aqui e os 3 no meio. Os 3 aqui do meio, já tô passando cola os 3 de uma vez só. Torcendo para que um não grude no outro. E aí, como aconteceu ali na parte de trás, esse aqui vai vir para cobrir só essa parte de baixo. Não tem problema nenhum, não. Prender aqui. Terminamos os 3 lados do cabelo. Então, todos os lados feitos, só falta da franja. E aqui é basicamente pegar todo mundo e puxar aqui para a lateral. Só isso. Só que a gente precisa começar pelos fios aqui dessa ponta, para poder fazer esse topete do lado de cá. Eu tava observando as fotos do filme e esse lado realmente tem mais cabelo. É como se ela partisse aqui e jogasse todo o resto pra cá. Então é isso que a gente vai fazer. Pegar todos esses fios e jogar assim, ó. Aqui. Desse jeito. Só que organizado. Então vamos começar primeiro. Pelo primeiro, da esquerda. Se você achar melhor, faz todo o penteado com alfinete. E depois você começa a montar aqui. Eu já vou jogar esse aqui bem aqui para a lateral, já para fazer esse volume todo. E vou prender aqui, ó. Não passei até embaixo, eu quero que fique umas pontinhas assim de cabelo. Muita atenção também na ordem não, no jeito que você vai prender esse cabelo, senão ele vai ficar ao contrário. Ó. Deixa eu usar os daqui. Aqui, se a gente passa cola desse lado, né? Porque a gente tá sempre passando desse lado de cá. Mas aí depois, na hora de virar, é muito mais fácil virar assim, pra cima,
Só que a gente tem que cuidar de fazer essa voltinha para prender assim. Aqui eu tô vendo que tá começando a levantar, então deixa eu botar logo cola nessa parte. E travar aqui com um alfinete, porque ela é textuda, mas essa parte aqui é um pouco mais coberta. E agora, começar a trazer todos esses fios pra cá. Acho que eu vou botar mais um aqui atrás. Tô até segurando pra não levar cola em toda a pontinha do fio, pra ficar com as pontinhas aqui levantadas. Daqui a pouco eu mostro como é que elas estão ficando. Pronto. Prende 3 fios aqui pra fazer volume. E aí todos os outros 5 eu vou só puxar aqui na frente pra poder cobrir. Desse jeito, ó. Tem que cobrir todo esse buraco que tem aqui. Então, primeiro, assim. Ó, vou puxando assim pro lado. Pra cobrir. Vou tentar não cobrir a sobrancelha, ela tem uma sobrancelhinha aqui, que depois a gente vai fazer. Tentar não cobrir muito, porque cobre só a pontinha da sobrancelha. Então, na hora de passar cola, eu vou segurar um pouquinho aqui em cima, que é pra já manter essa distância. Esses últimos 3 fios, sempre os últimos fios são mais importantes que os primeiros. Os primeiros a gente só bota de qualquer jeito, até porque eles vão ficar cobertos pelos próximos. Mas a gente vai percebendo algumas imperfeições que os próximos fios têm mais, têm mais responsabilidade em cobrir essas imperfeições que os outros deixaram. Como tem muito buraco aqui, e no meu caso tem um desnível aqui em cima. Então, com esses 3 fios, eu preciso cobrir isso, fazer o penteado e cuidar para deixar uma sobrancelha aparente. Então, parece muita coisa para esses 3 fiozinhos. Esse primeiro é o mais importante deles, é o que vai definir muito mais o penteado. Esse grandão aqui que tem 19. Porque essa entradinha aqui é bem característica do personagem e é um fio basicamente cruzado, assim, na frente do rosto dela. Agora, esses outros 2 é o que vai ser responsável para cobrir essas imperfeições. Então, esse daqui, eu tenho que passar ele aqui por cima para cobrir esse buraco que ficou aqui. Mas olha o tamanho desse. Eu vou passar aqui para cobrir desse jeito. E eu acho que assim vai ficar bom. Vou tentar fazer exatamente desse jeito. Primeiro, esse fio aqui. Vou até segurar aqui com o alfinete para eu não perder a ideia, né? Eu quero que fique exatamente daquele jeito ali. Achei que ficou interessante. Por isso que eu falei, vai devagar e vai colocando alfinete para você perceber exatamente onde cada fio vai. Porque depois que você cola, até dá para você tirar, mas vai ter os vestígios da cola que você passou. Então, fica marcado a cola e não dá para tirar. Porque é próprio para tecido, então cola mesmo. Muito bom? O último fio eu vou colar por último. Então, eu vou pegar agora esse fiozinho aqui de cima. Para reforçar, vou passar cola um pouquinho aqui. Para ter certeza de que ele vai ficar aqui. Pronto. Tá interessante. E agora, o último fio. Eu vou passar assim, aqui por cima e fazer uma voltinha aqui embaixo.
passar aqui por cima e faz uma voltinha chegando aqui embaixo. Desse jeito. Então, vou botar um alfinete aqui em cima, onde eu quero que faça a voltinha. E outro aqui embaixo, segurando esse fio aqui embaixo. Se tivesse mais um, eu passaria ele aqui no meio. Mas eu tô satisfeita com todo esse volume, esse topete que ela tem aqui. E ainda assim, dá pra ver depois uma sobrancelha que a gente ainda vai criar. Então, se você conseguir, já vai tirando os alfinetes. Esses daqui de baixo já dá, né? Esses daqui que foram do topete, acho que pode ser um pouco mais difícil, porque tá muito recente. Só os do começo. Esses últimos aqui, acho que não dá ainda não. Mas não tem problema. Vamos pegar um fio branco para poder bordar, começar a bordar o rostinho dela. Vou bordar aqui um brilhinho nos olhos. Acabou de usar cola? Limpa essa parte toda aqui. É bem fácil de sair. Ficou azul pela cor que a gente estava usando. E tampa. Até ouvir um clique. Pronto. Pra gente não perder a cola. Encaixei aqui um fio branco na agulha. E eu vou começar daqui de baixo, qualquer ponto. Aqui, depois a gente vai esconder. E eu preciso pegar do meio até o meio aqui. Tenta achar. Não precisa ser literalmente no meio do olho, mas eu preciso de um pontinho que fique aqui embaixo fácil e outro aqui em cima. Vou usar esses daqui, ó. Eu tô usando uma agulha fininha, que assim fica fácil de entrar nos pontinhos. E esse outro, pra poder fazer essa meia lua. Daqui eu já vou passar pro lado de lá, não muito perto de onde eu quero chegar, não exatamente, mas pertinho. E aqui eu já consigo fazer. Tira esses enchimentos, depois a gente cuida deles. Deixar um pouco frouxo. E aqui eu preciso do mesmo jeito. Aqui embaixo e aqui em cima. Então, vou passar o fio aqui pra baixo. E agora, retinho, é nesse fio aqui embaixo. Vou levar aqui pro começo. Que assim a gente consegue arrematar com essas duas pontas. Tem que ser exatamente no mesmo buraco, tá? Ai. Eu faço olhando pra peça mesmo, não fico olhando pra câmera. Então, às vezes, eu tô fazendo e a boneca tá aqui. E depois eu tenho que... Pera, puxa e bota centralizado. Agora, a gente vai dar esse formato, né? Às vezes, é fácil, só puxa e você ajusta aqui no canto, mas nem sempre ele fica. E se não ficar, a gente vai precisar da cola. Eu acho que nesse caso aqui ficou. Vamos tentar. É bem devagar, você vai puxando e vai ajustando aqui, ó, pra ficar preso ali na lateral. Ele fica sob pressão mesmo. Ó, ficou. Se você acha que, pô, tá muito frouxo, qualquer coisinha que eu puxar aqui, ele vai sair, então vou mostrar agora como é que a gente vai fazer. Vou até tirar aqui, fingindo que ele não tá preso. Deixa assim, ó, bem perto. Catar aqui algum espaço que eu consiga passar cola. Tô reciclando isso aqui há um tempão. Vou pegar esse pedacinho aqui. Volto aqui com a cola de novo. Tem que ser numa superfície que você consiga tirar a cola depois, tá? Ou que se você passar cola não tem problema não. Um tantinho só. Coisa pouca. E já tampa pra não perder. Agora, com a ponta aqui da agulha, a gente vai melar um pouquinho e passar bem na lateral. Com muita habilidade, porque se passar errado, fica marcado de cola, mesmo que ela seja transparente. Então, ó, vou pegar aqui bem na pontinha
E é aqui na lateral. Tenta não pegar o olho, muito o olho. É só um pontinho de cola. Ó, já passei nesse aqui. Deixar. E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Puxar o fio e tentar levar ali pro canto para ele grudar. Como já tava no esquema, é só chegar pro canto, foi isso que eu fiz. Agora é só segurar aqui um pouquinho, que vai ser o suficiente. Vou ficar segurando com esse dedo para já passar cola aqui, para não perder tempo dela não secar. Pegar aqui só um pouquinho, ó, girando assim. Ó, aqui tem pouquinho, já não preciso mais. E aqui com muito carinho, depositar a cola girando a agulha. E então, é só empurrar até ela encostar ali naquele canto e segura. Esse lado aqui já foi. Segurar só mais um pouquinho esse aqui. E olha como é que fica bonitinho, dá uma vida, né? Pra ela. Mostrar aqui como é que eu fiz pra poder pegar. Pra pegar a cola, eu girei a agulha pra frente. Assim, ó. Tô girando pra lá. Tá vendo aqui o movimento da mão? Pra depositar a cola, eu vou voltar, girar pra trás. Ó. E aí a cola inteira fica aqui. Pra pegar, eu giro assim pra frente. E pra depositar pra trás. Mas é só um detalhe, você pode fazer do jeito que preferir. Melar assim, e depois só... Só que aí, eu queria que fosse com mais jeitinho, pra não ficar tão manchada. E essa cola sai muito fácil. Da agulha e da gente. Ó, não fica nada. Aqui ficou só a bolinha, que é fácil, ela não fica grudando. Voltando aqui, é só dar 2 nós agora. Cuidado pra não puxar muito. Talvez a cola não esteja completamente seca. E aí vai soltar o fio. Então, fiz o primeiro nozinho. Fiz o segundo. Agora, corta. E empurra esse nozinho ali pra dentro. Por isso que tinha que ser no mesmo buraco. Que aí agora eu vou conseguir empurrar. E empurra. Empurrei. Ficou bom? Sumiu. E tá bem quadradinho, olha. Melhor desse lado. Aqui, de frente, como ficou bem quadrado. Vamos... Sobrancelha. Pra sobrancelha eu vou ter que usar a mesma cor do cabelo. Eu sempre faço isso pra todas as bonecas. Então, com essa aqui não vai ser diferente. Até porque, olhando ali no filme, a sobrancelha também é da mesma cor. Vou catar aqui um pedaço do fio. Passar nessa agulha aqui. Então, pra sobrancelha, passei aqui a mesma cor, o fio igualzinho do cabelo, numa agulha. Eu vou começar daqui de baixo, igual foi pro brilhinho dos olhos. E aqui tem uma carreira em cima dos olhos. Eu vou bem aqui na lateral, onde que tá o brilhinho. Quando eu terminar tudo, eu vou chegar bem pertinho assim, que aí você consegue pausar pra poder ver onde é que é pra poder encaixar. E você vê, ah, é um aqui acima, 2 pro canto. Você vai fazer assim direitinho pra poder ficar igual a minha, se você gostar. Senão você cria a sua própria sobrancelha do jeito que achar que vai ficar bonitinho. Aqui eu preciso pular 4 pontos, que é quase que o tamanho aqui do meu olho inteiro. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Tá quase aqui, né? Quase cobre esse primeiro todo. Então, vou pular aqui 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a mesma carreira. Eu vou na carreira de cima, aqui. Pula 2 carreiras, tá vendo? E aqui, eu vou ter que passar lá pro outro lado, já pra gente poder fazer logo as duas. Deixa eu usar aqui o marcador, porque tá cheio de cabelo aqui. E aí pode ser, pode ser um pouco mais difícil essa parte. Eu tenho aqui, medir os 4 pontos. Um ponto vai ficar bem aqui no cantinho. E são 2 carreiras pra cima. É nesse aqui.
Vai ficar bem encostado, a gente basicamente só vai enxergar essa sobrancelha. Sobrancelha de cá. Mas daqui a pouco eu chego perto pra você poder enxergar como é que vai ficar, tá? Deixa frouxo. A sobrancelha deixa bem folgadinha. Vou voltar ali pro mesmo espaço. Acertei. Que eu comecei. Deixa bem frouxo, ó. Aqui, como tá folgado. Porque eu quero que ela fique com um aspecto de atriz. Pra isso, a gente vai passar um pouquinho de cola nessa sobrancelha. Porque ela tem que curvar um pouco assim pra dentro. Assim. Tem que ficar soltinha, só que se ficar soltinha ela pode ficar animada. A diferença dela ficar animada e triste é só o ângulo que ela vai ficar. Aqui quase não vai dar pra ver, só depois que trouxer um pouquinho mais pra baixo. Então, do jeito que tá aqui, ela parece que tá super feliz. Se a gente trouxer um pouquinho assim pra baixo, ela fica triste. E a gente precisa passar cola pra que ela fique triste. Então, deixa bem folgadinha, suficiente só pra que a gente consiga passar cola aqui. Ó, a gente vai fazer assim. E aí, já deixei aqui, no mesmo esquema que foi pro brilhinho dos olhos, tá tão frouxo que se eu passar cola e grudar aqui, ela vai ficar e vai ficar justinho, tá? Ela tá frouxo se ela ficar assim, normal. Depois que eu puxar um pouquinho, vai ser o suficiente. Mesma coisa acontece pra esse lado aqui, depois que eu puxar, vai ser bom o suficiente. E aí depois eu consigo fazer os dois nós. Então, vou pegar aqui a mesma pecinha que eu já tinha passado cola antes, só que essa parte aqui já secou, ó. Então não vai servir, eu vou ter que passar cola de novo. Botei um pouquinho de cola, fecha. E aí, de novo aqui, ó. Vou girar assim pra frente pra poder pegar. Um pouquinho de cola. Pronto. Depois eu vou girar pra trás pra depositar. Eu vou um pontinho na diagonal aqui. Chegar a sobrancelha pra cima pra não melar. Eu vou depositar a minha cola aqui. Girando a mão assim pra trás. Certo? Agora é só empurrar pra sobrancelha grudar nesse mesmo formato. Assim. Ó, tadinha, ela tá triste. E vamos fazer a mesma coisa pra outra. Não vou mexer muito nessa sobrancelha não, porque ainda tá mole, né? Acabei de fazer. Gira pra frente. Pronto. E agora aqui eu vou levantar um pouquinho. Tentar pegar aqui, ó, na mesma direção pra gente poder fazer igual. E aí eu viro a mão pra trás aqui, ó. Giro o contrário, depositando. E puxo. Aqui pra ficar assim no formato. Igual a esse aqui. Vou segurar um instantinho e depois a gente faz os dois nós aqui. Agora, dois nós aqui com muito cuidadinho, porque eu não esperei o suficiente. Então, talvez ainda não esteja completamente seco. Um. Dois. Corta aqui e empurra. Vou até segurar para ele não sumir. Vou empurrar o nozinho ali pra dentro. Empurra. Foi. Esconde assim. Pronto. Agora, mesma cor da pele, a gente vai fazer um mini nariz. Vou encaixar a minha agulha sempre aqui embaixo. Evita de usar sempre o mesmo buraquinho, tá? Agora aqui o nariz. Vou usar 2 alfinetes para poder me ajudar a marcar. Vai ser, tá, entre os olhos, mas uma carreira, aqui na mesma carreira que termina aqui os olhinhos, tá vendo?
Aí eu tenho que separar um pontinho pro lado, um pontinho pro outro e marco aqui. No meu caso, ficaram 3 pontos bonitos, bem no meio, certinho. Se o seu for ímpar, você também consegue fazer assim com 3. Mas tem alguns olhinhos que eles teimam em cobrir todo o ponto. Então, se ele tivesse encoberto todo esse pontinho aqui, o seu provavelmente não iria terminar assim com 3. Aí você vai ter que fazer seu narizinho assim com 2, porque ele iria cobrir todo esse ponto de cá. Aí você deixa um ponto desse lado, um ponto desse, seu nariz iria ficar com 2, mas ainda assim iria ficar no meio. Então, vou tirar aqui, porque eu já marquei onde fica esse narizinho. E eu vou encaixar a agulha aqui, ó, embaixo. Deixa o suficiente para poder amarrar. E aqui eu vou passar pegando esse nariz. Pouca coisa, tá? Só para poder marcar que aqui é um narizinho mesmo. Fiz o primeiro. O segundo, esse aqui eu vou posicionar um pouquinho mais para cima. O terceiro, e aí eu miro ele um pouquinho mais para baixo, para ficar assim 3 linhas, tá vendo? E agora o quarto eu passo aqui bem no meio e eu vou levar ele aqui no mesmo lugar de onde eu comecei. Aí temos um narizinho. E eu vou fazer aqui 2 nós. Não puxa muito, senão vai desfazer esse volume todo do nariz. Faço 2 nós e empurro ali pra dentro. Corta. E empurro o nozinho. Agora a boquinha. Pra boca, eu vou usar um fio de bordar mesmo. Vou entrar aqui embaixo. 3 pontinhos mais para a direita. Usa o nariz para poder tentar centralizar, para você poder encontrar o que é o mais à direita. No meu caso aqui são 3 pontos. Então eu tenho que escolher ou mais para a esquerda ou mais para a direita. Eu vou escolher mais para a direita. 3 pontos abaixo do nariz. Aqui. Quase que esse aqui nem conta, né? Então são 2. O 2 e esse aqui. Vou contar 3 pontinhos. 1, 2, 3. Vou encaixar e sair aqui no mesmo lugar sem puxar muito. Aqui. Deixa frouxo assim. Vou fazer a mesma coisa que fiz para a sobrancelha, para o brilhinho dos olhos. Se a gente deixar reto assim, parece quase um sorriso. Se puxar para baixo, vira um sorriso. Mas se a gente puxar para cima, ela vai ficar triste. E é isso. Deixa frouxinho. Aqui, ó. Tá frouxo para ficar uma boca normal, mas depois que a gente passar cola e juntar aqui para cima, vai ficar tristinho. E é assim. Então, já secou. Só mais um pouquinho de nada de cola, porque aqui a gente só vai juntar uma vez. Pronto. É pra cima que a gente vai juntar isso aqui depois. Então, se junta aqui em cima, tá? Passa a cola nessa parte de cima. Pronto. Tô tirando aqui o excesso da ponta, que é pra poder puxar aqui. Vou deixar segurando aqui um pouquinho. Pronto. Ó como é que ficou tristinho. Vou botar assim porque eu acho que a luz atrapalha um pouco. Acho que o que fica marcando mais são os pontos. Então, talvez assim você consiga ver melhor aqui a boquinha mais triste. Vou segurar aqui, que é pra não desfazer e tentar fazer um nó. Os 2 nós. Mas eu vou precisar dessa mão. Eu vou cortar aqui primeiro o fio, que tá muito grande. Vou amarrar esse restinho aqui
ali naquela meada para eu poder usar numa segunda vez. Vou fazer aqui o formato do nó. E eu vou tentar segurar aqui antes de puxar. Que é para eu ter certeza que não vai desfazer. Fiz o primeiro. O segundo. Agora corta e empurra o nozinho. Cortei. Vou até segurar também para poder empurrar esse nó. Tenta tirar todos os pelinhos que ficam assim aparecendo. Se você conseguir o enchimento, né? Então vamos para a parte que pode ser mais desafiadora, que vão ser os óculos. E eu vou usar arame maleável. Foi o mesmo que eu usei no corpo, ali no bracinho, aqui. Pra fazer aqui, ó, o bracinho. E a gente vai usar esse aqui e um fio escuro. Pode ser roxo escuro, no filme é um roxo bem escuro, quase azul. Mas pra ficar bem mais fácil pra gente, pra não ter que pegar mais cores ainda, porque a gente tá trabalhando com apenas aqui 4 cores. Vamos manter assim. Eu vou usar esse azul aqui, que é mais escurinho, quase roxo, tá? O mesmo da calça. Então, eu separei ele aqui. É o mesmo da calça, das pernas. E esse arame, ele é maleável. Se você não tiver, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, você vai precisar, então, de um alicate. Alicate comum mesmo, né? De uma ferramenta. E uma coisa que pode ajudar bastante pra gente poder fazer esse formato é alguma coisa que seja redonda, pra poder segurar. Então, eu peguei várias coisas redondas que eu tinha aqui por perto, ó. Essa cola mesmo, que a gente sempre usa. Tenho essa cola menorzinha. Peguei até um esmalte e essa tampa de remédio. E aí eu fui vendo qual que fica melhor, né, na proporção pro rosto. Pra começar, essa tampa aqui foi fácil de tirar. Que aí eu coloquei assim, ó. Fica interessante, mas eu acho que tá muito pertinho dos olhos. Aqui, colocando assim. Então, essa aqui pode ser uma opção, mas não sei. Deixa eu ver se eu acho coisas melhores. Essa parte aqui redonda desse esmalte. Não, essa aqui sem chance, porque tá muito perto, tá muito do tamanho quando colocado assim em cima. Então, já descarta. E aí, sobraram essas duas opções aqui. Esse aqui não tem como tirar e medir, porque iria sujar de cola. Então, só assim, ó, por cima. Aí eu achei que já ficou muito grande. Aqui. Então, a minha melhor opção, por enquanto, era esse aqui, da cola. E aí eu achei essa tampa de remédio que, tá, pode ser legal. Ficou entre os dois. Aqui. Esse aqui já tava muito grande e esse parecia muito pequeno. Eu achei esse aqui legal. Então, tô contando só essa historinha para você poder procurar coisas que podem ser interessantes para poder fazer esse movimento redondo. Isso aqui é a tampa de Novalgina, de pirona. Então, pode ser bem fácil de você encontrar caso você não esteja nem pensando nisso. Outras opções poderiam ser uma canetinha, se você tivesse uma canetinha bem grossa mesmo. Mas eu não acho que tem uma canetinha mais grossa que um esmalte. Pelo menos aqui eu não tenho. Então, achei essa opção e vai ela mesmo. E a gente já vai começar aqui usando esse arame que é super maleável. Olha só como ele entorta muito fácil. Dá uma esticada nele aqui. E a gente vai já começar aqui. Essa peça, esse óculos, ele vai ser colado aqui ou costurado. Você que escolhe. Mas ele não tem haste. Haste é aquela parte que, por exemplo, quando a gente faz o óculos todo o formato aqui, e aí pode ter essa parte que a gente encaixa na orelha, não tem essa parte que a gente encaixa ali, pra poder ficar tirando. Que aí você poderia só encaixar ali pra dentro, assim, da cabeça, ó. Que aí teria aqui os óculos.
é uma boa ideia, mas só que no filme não tem. Então, a gente não vai fazer com haste para poder ficar tirando, porque no filme ela não tira. Então, vamos fazer só essa parte redonda e depois a gente cola ou costura. E já começando aqui no meu objeto redondo de escolha, eu vou usar ele para poder medir. Então, já vou segurar ele forçando aqui, ó, contra a peça. Ó como é que fica redondo. Redondo bonitinho, bem redondinho. E aí agora eu vou medir de verdade, como se fosse um monóculo. Aqui, ó. Tá muito bom. Então, é isso. É o que vai ficar interessante. Deixa eu encaixar aqui de novo. Eu preciso de quase 1,5 volta. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Porque essa parte aqui, a gente tem que virar, assim, pra dentro. Aqui. Pra ficar bem retinho, eu vou usar o alicate. Mas se você não tiver, tenta com a unha, assim, pra poder deixar bem retinho essa parte aqui. E agora, pra poder saber a distância, vai ser aqui a distância do narizinho, ó. Não é muita coisa, então aqui eu já vou tentar curvar. Ah, com a unha dá, nem precisa do alicate não. Ali, ó. E agora trago aqui a tampinha do remédio de novo, para poder fazer a volta completa e mais pouquinho, que é para poder juntar. Foi. Deu aqui, preciso cortar. Esse arame é tão macio que dá para cortar até com a tesoura. Deixa eu tampar aqui de novo. Mas agora que eu sei, vou fazer mais óculos redondos. E juntar aqui. Fiz aqui os óculos, mas antes disso eu preciso dar um certo formato para eles. Por exemplo, deixar essa parte aqui do meio do óculos, eu não sei exatamente, eu não uso óculos. Essa parte aqui do meio dos óculos, em cima do nariz certinho. Só que tá vendo como tá torto? Eu acho que essa parte aqui tá mais embaixo, essa aqui tá mais em cima. E aí é só a gente girar essa própria bolinha para poder ficar do mesmo tamanho. Deixa eu ver agora. Me parece um pouquinho mais certo. Então, agora que a gente fez isso, vem a parte que pode ser mais desafiadora, que vai ser passar fio por toda essa volta. Então, para começo, a gente vai ter que cortar o fio. Então, você escolhe um tamanho aí que você acha que vai ser suficiente. Eu tirei um pedaço gigante de fio, porque eu acho que é melhor sobrar do que ter que fazer um nozinho depois. Se fizer um nozinho, talvez fique um pouco feio e chato de trabalhar com o próprio nó, que vai ser da emenda. Então, peguei um pedaço generoso de fio para poder passar aqui. E não sei se você já fez ali o medo. Deixa eu pegar ele aqui de volta. Nessa parte aqui em cima, a gente trabalhou cobrindo esse arame com o fio. E eu vou fazer exatamente do mesmo jeito. Quando a gente fez essa parte, passei cola e eu fui só enrolando com o dedo. Só que para esse óculos pode ser um pouco mais difícil, porque todo esse fio tem que passar ali por dentro. Desse jeito, ó. A gente vai começar nessa parte aqui que junta. E eu vou passar cola. E aí depois, ó, para poder fazer essa segunda voltinha, eu tenho que passar aqui por dentro todo o fio que eu selecionei para poder ser o suficiente de passar pelos óculos. Pode ser um pouco mais fácil se a gente fizer uma bolinha pequena com esse fio. Ó, peguei um pedaço realmente bem generoso, porque eu não quero que fique faltando depois. Aqui a ponta. Aqui, usando esses 2 dedos, eu vou enrolar, que assim pode ficar um pouco mais fácil, ó, fazendo um X. Assim, assim. Agora eu vou soltar aqui, vou juntar e passar
Assim, ó. Tô juntando todos esses fios aqui, porque depois eu consigo passar aqui por dentro. E vai ser um pouco mais fácil da gente juntar. A gente vai desembolando e passando ali por dentro à medida que vai precisando, tá? Certo. Juntei aqui. Pensando que sua mão vai estar cheia de cola, porque ali no meio, né, você já viu como é que fica. E também tem que ser o suficiente para poder passar aqui por dentro, tá? Por isso que eu fiz assim mais retangular. Para poder passar aqui dentro. Então, deixa fio suficiente e de um jeito fácil, tá? Primeira coisa, antes de passar a cola, né, eu vou só mostrar como é que fica. Eu vou reforçar aqui, então esse fio vai encaixar aqui, ó. A gente começa do mesmo jeito que eu fiz ali para segurar a meada. Bota o fio aqui na frente. E aí eu vou passar aqui. E aí, passa a bolinha aqui por dentro. Conforme a gente for tecendo, essa bolinha vai diminuindo, tá? Um do ladinho do outro. Começa por essa parte aqui do meio, que pode ser mais fácil, porque assim ela vai se prender. Aqui, ó. Essa parte aqui do meio. Pronto, deixa bem justinho. Passa o fio aqui por dentro, essa bolinha. Isso aqui já vai estar tudo cheio de cola. Sempre segurando esse fio, ó, cola ali um no outro e vai passando, apertando para poder juntar essa parte. Isso aqui vai ser super tranquilo, porque só tem um. Então, basicamente, pintar o arame. Só nessa parte que a gente aperta mais, que é para poder juntar e não ficar tão grosso, tão grosseiro. E aí, arame não, o novelinho aqui por dentro. E aí, mais uma volta, novelinho aqui por dentro. Mais uma volta, novelinho aqui por dentro. Olha só como fica fácil até, né? Eu só tô segurando ali com o dedo porque não tem a cola ainda. Eu tô só exemplificando. Mas tá vendo? Já tô passando, tô quase terminando isso aqui tudo. E aí, olha como é que fica pintadinho essa parte. E retinha um do lado do outro, fica bem bonito. Agora vamos ver, né, na real, como é que vai ficar passando a cola de verdade. Acho que eu acabei puxando aqui, esse lado ficou um pouco maior que o outro, né? Pronto. Passar a cola de verdade agora. Vou começar por esse canto. E aí eu passo a cola no arame mesmo, ó. Não tem problema. Mas eu vou de pouco em pouco, porque essa cola seca muito rápido. Então, eu vou só nessa parte aqui. E aí, era fio aqui, né? E passa o... depois que passa a cola fica mais difícil. Olha lá. Então, vou só pintando do mesmo jeito que eu já tinha mostrado antes. Passo o novelinho. Uma volta. Vem aqui, novelinho. Passa aqui por dentro. Mais uma volta. Bem justinho. Tá vendo? Tá do mesmo tamanho. E aí, vai ser assim, um novelinho e uma volta por todo o óculos. Então, vou fazer essa volta, chegando aqui, essa parte do meio, já junto nessa, a gente vai terminar aqui em cima de novo. Então, é só repetição. Passo o novelo, uma volta. Passo o novelo, outra volta. Assim, por toda a volta dos óculos. Aqui, no meio, deu a volta, a gente vai terminar aqui em cima. Eu fiz toda a volta
essa primeira aqui, queria mostrar como é que a gente faz nesse segundo. Vou passar a cola aqui, nesse meio. Vou passar pelo meio todo logo, porque esse aqui vai ser o mais rápido do óculos inteiro. Já que a gente tem que ficar dando a volta. Já temos aqui esse fiozinho lá do começo. E com ele eu vou só fazer aqui algumas voltas. Vem aqui. Continua. Para poder prender. E agora eu vou passar com o fio de verdade. Mais um pouquinho. Essa cola, ela seca. Então, não vai ficar... Não vai ser demais. Porque depois que ela secar, ela fica transparente. E aqui, sim, é a parte mais fácil, né? Que a gente vai só pintando, preenchendo. Ali, mais um. Pronto. E aí, cheguei nessa parte de juntar esses dois arames. Peraí que eu fiz demais. Pronto. Pra poder ficar retinho como esse aqui. Assim. Esse fio aqui, depois a gente pode simplesmente cortar ele. Quando a gente terminar. Aqui, ó. Porque a gente não vai mais passar aqui por cima. Cuidado pra não cortar o arame. Então, a gente vai ter que refazer tudo. Pronto, cortei. E agora eu já vou juntar, passando aqui por dentro, para poder fazer esse outro lado aqui do óculos. Aí já passa a cola. Ai. Nessa lateral, eu prefiro fazer essa lateral logo, que é a mais grossinha, e terminar com a mais fácil, que é só pintando ali. Essa aqui a gente tem que prender mesmo os fios, então a gente bota um pouquinho mais de força. Que é pra poder não ter esse espaço aqui, sabe? Então, passa o nozinho. Ele já vai desfazendo. E aí, dá uma voltinha ali. Passa o novelinho. E aqui uma volta. Acho que já tá na hora de começar a enrolar esse aqui de novo, porque ele vai soltando. Pronto, assim fica bem mais fácil. Ó. Então, é bem rapidinho. Se o seu novelinho estiver bem justo, né, aqui pouco fio, assim que você passa, você já faz a voltinha ali para poder prender. Pronto, já terminei aqui. Tirar o excesso da cola. Tirar do dedo também. Agora chegou a parte até um pouco mais fácil, que é essa parte mais retinha aqui, que é só pintar. Mas ainda assim eu vou um pouquinho de cada vez. Não passo cola logo em tudo não, porque ela seca. Dá pra fazer mais duas vezes. Terminar de fechar aqui, que tá faltando bem pouquinho. E fazer o acabamento ali no meio vai ser bem mais fácil. Pronto. Vou cortar aqui o fio. Pra poder enrolar ele aqui no meio. Tem que ser menor. O fio vai acabar aqui nesse meio, tá? Então, você corta aí o suficiente pra deixar ele aqui. Aqui eu vou exagerar na cola, porque ele vai ficar bem preso, né? Bem colado aqui. Inclusive, vou usar o dedo mesmo
nesse meio. Que é para poder deixar bem fixo esse fiozinho. Já enrolei, ele já foi todo, mas vou passar aqui o dedo só para ter certeza e pronto. Os óculos já estão prontos e agora a gente pode tentar alguns detalhes. Deixa eu fechar essa cola aqui, tirei o excesso para poder fechar. A gente pode tirar alguns excessos de cola depois que seca, é só puxar. Para ele poder não ficar com algumas partes brancas, sabe? Ou com pelinho. Então, você revisa aí. Tirar algumas partes que podem ser fáceis de remover. Deixa eu dar um exemplo. Ó, pelinhos. Essa parte branquinha que tem aqui no canto é fácil de tirar, é só puxar. E eles vão aqui na frente. Bem assim, em cima do nariz. E é aqui que você vai escolher se você quer só junta assim com cola ou se você quer costurar. Se você quiser costurar, agulha aqui embaixo, vai sair aqui em cima do nariz e você vai dar alguns pontinhos aqui. Só que eu tô achando que vai ficar muito mais grosso se eu fizer isso aqui no meu. É uma ótima opção, porque assim você tem certeza que ele não vai ficar saindo. E aí ele vai ficar preso só aqui no meio. Agora que já tá tudo feito, eu até peguei aqui, ó, para poder ver se ele ficou realmente redondinho. E eu acho interessante que você faça isso também, porque se em algum momento ele acabar entortando, ó, entortei ele aqui para mostrar, tá vendo que ficou um pouquinho torto? Você consegue encaixar ele aqui de volta e deixar ele redondo de novo, ó, apertando contra assim. Que aí ele volta e fica redondinho. Só de apertar já vai voltando, tá bom? Que aí você tem a noção de que tá redondo. Pronto. Voltou. E agora vamos juntar isso aqui. No filme, quando a gente coloca assim, ó, essa parte toda da lateral, ela fica realmente solta, né? Fica preso só aqui pelo meio, de um jeito muito mágico. Então, vamos manter isso. Então, a gente vai costurar aqui em cima. E aí, todos os detalhinhos, o máximo que você conseguir tirar, vale a pena, tá? Da cola. A minha vai ficar transparente depois que secar, mas eu tô com um pouquinho de pressa e quero que fique bonito logo. Então, se você achar que a sua vai ficar branquinho mesmo depois de secar, você já vai tirando. Então, sempre daqui de baixo, tentar evitar os outros que eu já fiz. Eu vou sair bem aqui em cima do nariz. Aqui, ó. Sair mais aqui no canto, pra gente começar a costurar logo daqui, tá? Vou usar os 3 pontinhos de cima, bem em cima do nariz, pra poder prender aqui, ó. Esses 3 aqui, pra poder prender os óculos. Então, já encaixo eles aqui, é só botar aqui na frente e eu vou passar no próximo pontinho ali. E eu posso passar assim, ó, várias vezes, tá vendo? Daqui, eu já vou passar aqui pro próximo, pro pontinho de baixo. Não sei se você consegue entender, acho que essa parte eu me fiz difícil. Daqui de baixo, foi aqui pra cima, bem na carreira do nariz, e eu vou usar esses 3 pontos pra poder prender os óculos. Então, eu vou num pontinho acima e eu vou sair no pontinho embaixo. A gente vai fazer 2 em cada um desses pontinhos. Deixa eu encaixar aqui os óculos. Pra já deixar ele preso aqui. Então, esse aqui é o meu primeiro pontinho, serão 2 em cada, lembra? Então, aperta, que é pra manter aqui preso. Foi o primeiro. Vou passar aqui pra cima e sair já no pontinho do lado, porque esse aqui já vai ser o segundo. Aqui, pontinho do lado. Então, esse aqui já é o segundo desse ponto de cá. Deixa bem apertado, que é pra poder ficar bem justo, tá? Vou encaixar num ponto acima e sair no mesmo ponto do meio.
Não tem problema com os pelinhos. É o enchimento, né? Vou encaixar aqui em cima e já sair do lado, porque esse aqui já é o segundo. E aperta. Faz isso e já puxa, tá? Que é pra manter ele fixo aqui. Encaixei o primeiro no mesmo lugar que eu vou sair, que é pra poder passar a segunda vez. Encaixei e vou sair aqui embaixo. Mais um embaixo. Pronto. E puxa. Aqui embaixo, 2 nós. Pode puxar. Esse aqui é o segundo. 2. Então, corta e empurra o nozinho. Empurra, empurra. E agora, os detalhes. Tirar todos os fiapinhos que ficaram aqui, ó, em cima do nariz. Então, aqui. Tem poucos. A gente tem que terminar fazendo todos os detalhinhos aqui, de puxar para não ficar feio. Ó, e tem aqui a bolinha. E tenta tirar mais dos óculos, se você achar que ainda tem. Terminei de tirar aqui os pelinhos, ainda tem alguns que dá pra gente ficar trabalhando depois, com mais calma. Mas vou juntar logo a cabeça com o corpinho. Usei o mesmo fio do cabelo, tem que ser o do cabelo, tá? Vou passar por uma agulha grande, grande o suficiente para poder cruzar a cabeça. Aqui, ó. E aí, aqui no anel mágico, vou encaixar, tá vendo? Bem perto aqui do anel. E eu vou sair aqui no meio. Tenta encaixar o seu dedo, que é pra você poder sentir a agulha aí, você ajuda a guiar ela a passar aqui. O buraco é muito grande, então é fácil. Deixa um pouquinho pra eu poder segurar depois. Aqui no pescoço. Ela não tem pescoço, né? Era pra gente ter feito tudo de uma vez só, assim como foi no Raiva, mas é interessante ela poder mexer a cabeça. Então, vou tentar pegar bem aqui embaixo. Ó. 3 carreiras acima de onde foi essa golinha. Tô puxando ela bem pra baixo, a gola. Pronto. Aqui, 3 carreiras desse lado. 1, 2, 3. E agora eu vou voltar aqui, passando bem no meio da cabeça. E passando um pontinho só pro lado. Não é no mesmo, tá? É um do lado. Porque sempre quando a gente vai fazendo, principalmente aqui dentro que tá cheio de nozinho, a gente sai no mesmo ponto. Só que nesse caso, se alguém puxasse a cabeça do corpo, o nozinho iria ficar ali dentro e a cabeça ia sair. E a gente não quer que essa cabeça saia nunca mais. Então, é em pontinhos separados, tá? Agora, vamos rosquear isso aqui. Cuidado, olha só como tava. Bota pro lado certo, tá? Bracinhos pra frente. Verifica que o pé está pra frente, porque eu já tava fazendo assim. Vou rosquear até nem aparecer mais pescoço, tá vendo? Tá tudo ali. Vou segurar desse jeito e eu vou puxar esses fios aqui até o pescocinho começar a subir ainda mais. É a cabeça que vai, o corpinho é que vai movimentar agora. Eu faço desse mesmo jeito até para peças grandes. Vou puxar, que você vai ver que tá cheio de fio ali dentro solto. Minha mão vai começar a mexer e depois o corpinho, ó. Pronto. Puxei os fios que estavam soltos e agora quem tá mexendo ali é o corpinho. Tá tentando chegar mais perto ainda da cabeça. Então aqui eu vou fazer 2 nós. Não aperta, senão essa parte da cabeça vai ficar funda.
Esse nozinho tá aqui pra cima, ó. Fiz o primeiro. O segundo. Não corta ainda. Aqui, eu vou passar por dentro da agulha. Vou usar uma agulha menorzinha, tá? E aqui eu vou escolher um dos 2 pontos para poder encaixar a minha agulha de volta pelo mesmo pontinho e vou sair um ponto aqui atrás, ó, em qualquer espaço nessa parte aqui de trás. Passou? Quero mostrar como é que fica. Pronto. Tem um nozinho aqui em cima, ele aqui. Conforme a gente puxar isso aqui, o nozinho vai entrar. Aí o acabamento fica bom. Esse nozinho. Assim já tá bom, né? Quase não dá pra ver que tem nó, mas a gente ainda sabe. É só puxar, ó. Pronto, entrou. Aí agora vai ficar só esse fiozinho aqui. Se você achar que ainda assim ele tá fundinho, né? A gente consegue levantar ele com uma agulha. Esse fiozinho aqui, ó. Ó. E aí ele fica retinho, junto com todos os outros. Tira os pelinhos de enchimento. E aqui, corta rente. Bem rente, nem vai precisar empurrar. Que ele já sumiu. E agora vamos arrumar ela ainda mais. Esses bracinhos, eles precisam ficar aqui na frente. Arrumar essa golinha. Pronto. E aí, a tristeza agora, ela tá pronta. Lembrando que a cabeça dela, ela mexe. E os bracinhos também, né? Até porque a gente acabou de arrumar. Então, deixa assim, com as mãozinhas assim, cheias de vergonha, tá? E tenta tirar o máximo de pelinho que você conseguir. Principalmente aqui no nariz, que a gente foi mexendo bastante, passando aqui várias vezes. Então, tô feliz de ter terminado a tristeza. Até o próximo.